Bom dia pra nós. Rapaziada, estamos colando num estádiozinho que tem aqui do lado de casa e o portãozinho tá aberto. Vamos ver se a gente consegue fazer a introdução do vídeo pra vocês ali da arquibancada. A gente já mostra o estádiozinho também como que é. Então mais. Vamos lá. Não tenho certeza se eu posso estar aqui não, mas vamos ver. Se ninguém expulsar nós faz a introdução daqui. Ah, se liga no estádiozinho. Tá regando as plantinhas. Ah, tem uma mulher passeando lá. E eu acho que não dá nada ficar aqui não. Colar aqui na arquibancada. E aí nós faz a introduçãozinha. Ah, vocês viram que o pai tá como? Todo australianinho, ó. Lançamos um moletezinho, bigodinho. Ah, acho que vai dar bom. Se liga. Coisa linda, não? Vamos ver? Acho que ficou? Ficou. Rapaziada, bora pra mais um motovlogzinho aí. Não, tem que olhar aqui, ó, na câmera, cara. Vamos pra mais um motovlogzinho aí, descontraído, como de costume. E a ideia de hoje que a gente vai trocar é basicamente referente a vir pra Austrália. Cara, tentar tirar um pouquinho, às vezes, desse pensamento que a gente pode ter, que vai ser a solução dos nossos problemas, né? Vim pra cá e tudo mais. Eu sei que tem muita gente que posta nas redes sociais aí só coisa boa, só comprando iPhone, só comprando computador, câmera, o drone. Eu, por exemplo, até por isso que eu decidi vir fazer esse vídeo, porque, cara, em verdade, pra mim, eu realmente tiro poucas coisas de negativo dessa experiência que eu tive aqui, né? Mas tem as suas partes difíceis também, né? Tem as partes desafiadoras. E às vezes quando você vê a galera só postando coisa boa, ou você vai falar, não, caralho, sei lá, o primo de Joaquim tá lá na Austrália, o bichão tá comprando iPhone, computador, vive na praia, que você pode achar que aquilo ali é a vida real, mas realmente não é, né? A gente vê tanto esse tipo de coisa, porque realmente se a galera for postar, não vai postar as coisas negativas, né? Mas é mais ou menos dá uma explicada aí referente às coisas também, as coisas que são difíceis de se viver, né? De citar aqui, deixar como claro que vir pra cá realmente não é a solução dos problemas. Você não vai resolver sua vida vindo para a Austrália ou indo para qualquer outro país, né? É praticamente um recomeço. Eu acho que a gente pode colocar dessa forma. E se você vem com essa cabeça de que realmente vai ser um recomeço e não, vou resolver todos os problemas da minha vida, eu acredito que você fica um pouquinho mais preparado pro baque, né? Pro impacto aí que pode ser nos primeiros meses, no primeiro ano, até você realmente se equilibrar ali emocionalmente, financeiramente. Então é basicamente isso daí. Cola com nós. Como eu falei, a gente veio aqui no estádiozinho só pra começar. Mostra já o estádiozinho, né? Eu só não sei se a galera joga futebol aqui. Tem umas traves ali de rugby, mas esse estádiozinho aqui, final de semana, poca. Vem um monte de gente aqui, a galera é torcedora louca, que nem brasileiro. Mas como eu falei, eu não sei se aqui é futebol, eu acho que aqui é rugby. Mas é isso aí, vamos trocar uma ideia sobre isso aí, que intercâmbio, imigrar, não é solução dos problemas, às vezes é um recomeço. Então bora que bora, vou colocar vocês no capacete e nós vai na motinha ali para mais um motovlog. Já é? Cola com nós, rapaziada. Domingão de manhã, abençoado, graças a Deus, solzão. Dá uma olhadinha, vamos começar o dia. E hoje, mais tarde também, vamos almoçar lá na casa de manhã, vamos comemorar. Tá perto do meu aniversário do Nandinho. E a gente vai fazer um churrasquinho lá hoje para comemorar. Então, só coisa boa, cola com nós. Ihu! Vira embora, caralho! Mais um motovlog pra nós! Isso aí, vamos ligar o aplicativozinho aqui. E até já ligou de uma, nem pediu foto. Às vezes não pede foto porque eu tirei ontem. E umas coisinhas bacanas também. Eu percebi no último motovlog que eu fiz. Eu tava testando um miczinho novo. E aí eu percebi que ficou com um barulho de vento umas horas. E aí dessa vez a gente colocou o windscreen aqui, que é o protetorzinho do vento. Então acho que vai ficar com um áudiozinho melhor do que ficou no último vídeo. Mas rapaziada, vamos que vamos, mais um motovlogzinho pra nós, ó, solzão, coisa linda.
Acabamos de ligar o aplicativo aqui, inclusive até comentar com vocês que o Uber nessas últimas semanas aí tem sido bem paradinho assim, bem fraquinho. E aí eu sei que o Uber ele às vezes vai numas altas, numas baixas, mas é porque a galera tá de férias, tá na época de férias da escola aqui também, né? Eu acho que é a mesma época do Brasil, julho. Então a galera sai para viajar. Agora que é inverno tem a temporada de neve também mais para baixo lá. Não é aqui em Sydney, né? É uma outra cidade mais longe, mas que tem neve, então a galera vai viajar, não fica muito na cidade grande não. Então acredito que por isso esteja sendo um pouquinho mais parado. E vamos que vamos começar, né, o assunto do vídeo aí. Como eu falei, praticamente encarar a imigração, encarar o intercâmbio, não como... Ih, ó o cara chapando, já abriu pra nós ali, ó. Às vezes abre. Aí, garotão. Nossa, agora fechou. Puta, tá de sacanagem. Eu vou ficar... Ê, bonitão! Mas é basicamente como que vocês vão encarar, né, o intercâmbio, a imigração, e dizer pra vocês que isso aqui não é a solução dos problemas, né? Você não vai resolver a sua vida vindo pra cá. E me deu não vontade, né, mas eu senti meio que na obrigação, assim, de dizer sobre essas partes também, porque, cara, se vocês forem ver a maior parte dos meus vídeos, eu tô falando coisas boas, eu tô elogiando, eu tô falando o que você pode comprar, como você pode viver e tudo mais. E como eu disse lá no comecinho, eu realmente tiro muitas poucas coisas negativas de toda essa experiência que eu tive. Eu tô aqui há 3 anos já e eu realmente só vejo coisas boas que agregaram na minha vida, mas tem também as responsabilidades, os compromissos e algumas coisinhas que você tem que estar atento para que você não acabe fazendo ser uma experiência má, né? É lógico que tem muitas coisas que a gente não controla, que podem acabar acontecendo quando a gente está aqui e fazer ser uma situação ainda mais difícil, mas a gente pelo menos... McDonald's Brookville, bacana, aqui do ladinho. A gente pelo menos fazendo a nossa parte, as coisas que a gente controla para que seja uma boa experiência, já vai tirar muito peso aí de tudo vamos supor, de ruim, né, que pode acabar acontecendo, ou das coisas negativas que podem acabar acontecendo. E primeiramente é dizer, né, realmente não vai ser a solução dos problemas da sua vida vir para cá, inclusive porque fazer um intercâmbio aqui para a Austrália, eu acho que para qualquer outro país, como a imigração, é um projeto que não é simplesmente do dia para noite vou fazer e bora. É uma coisa que tem que ser pensada, é um projeto que tem que ser financeiramente planejado aí para que você consiga realizar ele. E como eu falei, eu ia falar um câmbio. É uma mudança muito grande na nossa vida. E vamos supor, se eu faço os vídeos falando que aqui é bom, o estilo de vida aqui é assim, não sei o que, e a pessoa vem com base nisso, né? Porque quando a gente faz os vídeos estando aqui e explicando a situação daqui, a pessoa confia naquilo que a gente está falando e pode ser que ela tome uma decisão de vir para cá com base nos vídeos, nas coisas que ela viu, né? E a pessoa vir esperando que vai ser tudo moleza, que vai ser tudo tranquilo, não é uma coisa muito boa. Calma aí. Será que eu vou... não, eu não gosto de entrar com capacete. Calma aí, rapaziada. Eu vou só buscar o pedidinho lá e eu já volto aqui com vocês. Isso aí, acabamos de pegar o primeiro pedidinho aqui no McDonald's, no Macas. Vamos lá fazer essa entreguinha. Mas, voltando, hein? Tá tirando. Nós tá desenvolvendo nossa habilidade de não se perder no meio do raciocínio. Voltando, né? Como eu falei, eu sentia essa responsabilidade de ser o mais transparente possível aí, referente a tudo que talvez você vai passar aqui na Austrália. É de certa forma uma preocupação, ou você simplesmente pensar no outro, né? Porque eu falar como se eu estivesse vendendo alguma coisa aqui, né? Tipo, a Austrália é isso, é aquilo, pô, você vai viver feliz, vai viver bem aqui. Só que eu não pensar que uma pessoa às vezes pode tomar uma decisão com base nas coisas que eu tô falando, eu acredito que seja um pouquinho de ignorância, ou até mesmo de
às vezes foge umas palavras da minha cabeça, mas quando você não pensa, sabe? Que você simplesmente fala as coisas sem se importar como aquilo ali pode afetar a vida do outro. E tudo que eu falo aqui, eu acredito que muitas pessoas podem usar como base para tomar a decisão, né, de vir para a Austrália ou de fazer um intercâmbio, de fazer um projeto de imigrar. Então eu acredito que eu ser o mais transparente possível é uma das coisas mais, é o mínimo que eu posso fazer, tá ligado? E inclusive eu acredito que leva a gente até para um problema muito grande que as pessoas estão vivendo hoje em dia, né? O Brasil, eu acredito que o mundo em geral, de a galera postar na internet. E primeiro de tudo, eu acredito que muita gente saiba, mas às vezes elas não percebem o quanto que isso pode afetar inconscientemente elas, né? Rapaziada, vocês sabem que rede social não é vida real, né? Eu acredito que não seja 20% da vida real, redes sociais. Como eu falei lá no comecinho, as coisas negativas a galera não vai falar, não vai colocar, né? Elas querem colocar as coisas ali que os outros vão ver e vão falar tipo, porra, bacana o que você tá vivendo, o que você tá fazendo, o que você tá comprando. E infelizmente as pessoas funcionam assim, né? Elas querem ter essa aprovação e tudo. E isso acaba fazendo com que as redes sociais não sejam um reflexo da realidade, né? Mas sim um reflexo de uma idealização ali, de uma vida boa, de uma vida tranquila. E eu acredito que esse seja o primeiro problema e muitas pessoas, infelizmente, acabam tirando vantagem disso, né? Porque os coaches ou sei lá, né, essas pessoas hoje em dia aí que falam como é só você virar a chavinha e tudo vai melhorar, é só como você fazer isso que a vida vai resolver, é só, cara, não é simples assim, porra, se as coisas fossem simples assim, o mundo não ia estar passando por tudo que está passando, as pessoas não iam ter tantas coisas ruins como na vida, né? Sei lá, a sociedade, os países não iam estar enfrentando tantos problemas se fosse simplesmente como, é só você começar a pensar de um jeito, é só você virar a chavinha, é só isso, só aquilo. E como eu disse, infelizmente muitas pessoas, elas não se importam em como aquilo ali vai afetar a vida dos outros e elas falam essas coisas porque elas vão tirar um tipo de vantagem em cima daquilo, tá ligado? E eu vou falar não como por querer gerar nenhum tipo de atrito nem nada, mas é porque simplesmente é quem eu sou. Eu não tenho ou não pratico nenhum tipo de religião. Eu tenho muita simpatia por várias aí, mas uma coisa que eu faço é ler a Bíblia. Eu acho que dentro dos últimos anos aí eu tenho lido a Bíblia, inclusive eu acabei de acabar o livro de Mateus. Já faz mais ou menos um ano que eu leio, mas porque a minha leitura não é na intenção como de, não sei, como é pregado assim nas igrejas. Por isso que eu falei que eu não pratico nenhum tipo de religião, porque sim, o ser humano é muito falho e eu acredito que acaba tendo uma influência muito grande do ser humano referente às ideias. E a minha intenção com ler a Bíblia é mais questão de aprendizado. Eu acredito que a gente saber das coisas, né, a sabedoria, ela é realmente a única forma de liberdade que a gente pode ter. E você vê que quanto mais você estuda, quanto mais você lê, quanto mais você aprende, mais preparado de certa forma para a vida você fica, né? E como eu disse, eu venho lendo a Bíblia e não vem me perguntar qual que é o capítulo, eu só lembro que tem uma parte que dizia assim, né? O homem como não é envenenado pelo que entra pela boca, mas pelo que sai dela, né? O ser humano ele não é envenenado pelo que entra pela boca, mas sim o que sai dela. E meio que se faz jus aí o que eu estava falando das pessoas, infelizmente, acabarem compreendendo isso e falar as coisas sem nenhuma preocupação como aquilo pode afetar a vida do outro. E acaba alimentando uma ideia ou um espírito dentro das pessoas de que elas vão fazer alguma coisinha, elas vão tomar uma ação e aquilo ali vai resolver todos os problemas dela. E infelizmente eu acho que isso é uma das maiores mentiras que podem ser ditas, né? E como eu falei, tem muita gente que infelizmente acaba se aproveitando disso. Então é basicamente... Vamos chegar aqui e fazer a entreguinha primeiro, Karma. 41. Aqui. Jeito. Deixa eu tirar aqui antes de... Hi mate. Good morning, how good?
Please deliver for Jade, right? Yeah. Perfect. There you go. You're welcome. Have a good one. Thank you. A gente acabou nem parando de gravar não, que o cliente já estava aqui fora esperando. Mas então, voltando na ideia, né? Bacana. Putz, esse aqui é para fazer compra no mercado. Nossa, se eu tivesse trazido o chest mount, que é para colocar no peito, eu levava vocês dentro do mercado. Porque, puta, com o capacete eu não vou entrar, não. Olha, essas corridas pagam bem, hein? Não, vamos cancelar isso aqui. Vamos esperar a outra. Mas, sim, como eu tava falando, infelizmente muitas pessoas acabam tomando a ciência disso, né? E acabam falando as coisas, outra no mercado, falando as coisas para no final simplesmente ter um benefício próprio. E como eu falei, eu me senti, só mercado? Eu me senti aí nessa obrigação ou... eu falo algumas palavras fortes da cabeça, mas me senti Top Juice Warringa to DUI. Vamos aceitar essa. Sim, vai, na obrigação, vamos dizer assim, não é a obrigação que eu queria falar não, mas vai ficar na obrigação. Na obrigação de falar pra vocês também, rapaziada, mesmo eu falando como, aqui, porra, você vai ter uma qualidade de vida bacana, você vai conseguir comprar as coisas, você vai, cara, no mercado vai comprar tudo que você quiser, você vai conseguir comprar um carro, mas isso não tira o fato de que vai ser uma experiência difícil, vão ter coisas que vão ser desafiadoras, vão ter coisas que vão deixar você muito para baixo. E como eu falei, você simplesmente fazendo tudo que você pode, né, tudo que você tem controle para que a experiência seja positiva, já vai evitar muita coisa. Mas infelizmente existem as coisas também que a gente não pode controlar, como eu falei, e são diversas situações, né? A gente vai estar longe da família, pode passar qualquer coisa lá com eles. E o que a gente vai fazer, né? Infelizmente sobre isso a gente não tem controle. Mas o que vocês têm controle, e eu posso afirmar para vocês também, cara, eu acredito que nesses últimos anos aí eu tenha vivido com base em 3 pilares mais importantes para mim aí. Que é eu tomar conta da minha saúde, eu tomar conta do meu meio ambiente, né, das pessoas com quem eu me relaciono, as pessoas que estão ao meu redor, e eu tomar conta da minha vida financeira. Eu acredito que essas 3 coisas, elas já vão fazer a sua vida, cara, ser, não sei, 90% melhor, tá ligado? Se você tá preocupado e ciente de que você tem que tomar conta dessas coisas. E querendo ou não, uma das coisas que infelizmente no Brasil a gente realmente não aprende, só que hoje em dia, cara, a gente tem acesso a muita informação, e eu acredito que realmente não aprende quem não quer. E uma coisa que você tem que tomar cuidado é que, cara, se no Brasil, pô, você tá acostumado à grana que você ganha, você gasta, por exemplo, ganha lá seus 1.600, e a questão é que no Brasil, infelizmente, a gente já é meio que empurrado a gastar tudo que a gente ganha, por simplesmente o que a gente ganha, se for considerar ali o salário mínimo, ser para cobrir os nossos gastos para viver, tá ligado? Para você sobreviver. E o ponto é, vamos supor, se você já tem uma graninha a mais, se já ganha uma graninha a mais, inclusive para você, eu acredito que fazer um projeto desse de intercâmbio, de migrar, você realmente já precisa ter um controle maior das suas finanças, ou pelo menos como ganhar um saláriozinho bom ali, porque não é um investimento muito barato, é uma coisa que vai requerer bastante grana. E entra aí dentro da parte financeira, como eu tava falando, de que, cara, se você ganha no Brasil, sei lá, seus 3 contos, e você gasta esses 3 contos, você chegar aqui na Austrália e você não mudar os seus hábitos, né, seus comportamentos, cara, não adianta você estar num país de primeiro mundo, você tá num país desenvolvido, e que vai ser da mesma forma. Você vai acabar ganhando e gastando tudo que você ganha, e eu falo gastar no sentido de coisas superficiais e que não vão agregar de forma alguma na sua vida, tá ligado? Falar gastar de forma inconsciente, não inconsciente, de forma... Carai,
Eu falo que às vezes as palavras fogem da cabeça. Você gastar de... Olha, daí regular. Caramba, rapaziada, como que fala? Você gastar... Não é superficial também que eu queria falar, mas porra, você gastar o bagulho de forma burra, vai. Pra gente ser bem grosso, curto e grosso ali, de forma burra, cara, você vai passar as mesmas dificuldades que você passava no Brasil, tá ligado? A questão é que você tem que entender e, por exemplo, eu acredito que eu nunca tenha dito isso aqui, né, em vídeos. Eu já comentei com algumas pessoas, né, uns inscritos que às vezes comentam e tal, inclusive o Luiz sempre fala pra eu criar o Instagram e tudo mais. Rapaziada, rede social, Instagram pessoal, cara, eu desativei ele em novembro de 2022 e até hoje eu não voltei, porque eu tenho minhas opiniões sobre rede social, eu não gosto muito e tipo, tá criando conteúdo e eu realmente vou fazer aqui só vídeos pro YouTube, eu não vou... Ai, cara, era pra entrar aqui, vai passando. A gente vai na próxima. Não vou fazer vídeos ou não vou criar conta nas outras redes sociais porque... Sim, eu vou tentar trazer isso de uma forma mais explicada num vídeo futuramente, mas eu não sou muito a favor não das redes sociais. Elas afetam de uma forma muito negativa a minha vida e principalmente por eu ter uma dificuldade muito grande de me concentrar, de ficar atento às minhas prioridades. E cortar isso, porra, cara, foi um alívio, foi uma coisa tão boa pra minha vida. E inclusive eu não crio de certa forma conteúdo para Instagram, TikTok, essas coisas. Cara, se um dia no futuro eu vier a criar, vai ser unicamente como questões profissionais para realmente crescer, expandir. Mas eu não sou nem um pouquinho a favor do uso de Instagram, de TikTok, dessas coisas. Mas que não vem ao caso explicar isso agora, né? Mas é basicamente para dizer que, cara, isso te faz, por exemplo, você sai do Brasil e vem pra cá pra mudar a vida, né? Pra ter uma experiência que vai agregar na sua vida. E se você fica ligado no Instagram o tempo todo, cara, você vai continuar com os mesmos hábitos, com as mesmas coisas, porque isso te influencia de uma forma tão grande que às vezes a gente nem sequer dá conta do quanto que pode influenciar. E quando a gente vem pra cá, é de certa forma buscando uma mudança, né? Uma melhora. E se você continua fazendo as mesmas coisas que você fazia quando você estava no Brasil ou quando você estava no país onde você mora, cara, nada vai mudar. E eu falei isso, de certa forma, impacta diretamente aí em todos os hábitos ou todas as atitudes que você tem, né? Na sua vida. Rapaziada, calma aí. Vamos buscar um pedidinho lá. Puta, pior que eu tô me prolongando nisso, que eu acho que já fugi até do foco principal do vídeo. Mas tá suave. Essa é a nossa cabecinha maluca. É isso aí. Pegamos mais um pedidinho ali agora. Vamos entregar ele ali em DIY. Bom, a nossa missão aqui agora é tentar fazer jogar um ligar pontos aí. Tudo que a gente falou aí, tentar ligar um pouquinho os pontos pra fazer sentido, né, no final. Tentar para não ficar muito longo esse vídeo, né? 8 minutinhos até a entrega. Vamos ver se... Vamos fazer essa prática aí de ligar as ideias, ligar os pontos para ver se a gente forma um raciocínio, uma conclusão de tudo isso, né? Bom, no final ali, eu acho que uma das últimas coisas que eu falei é referente às redes sociais, né? E, cara, não tô falando isso pra simplesmente falar, vocês têm que parar de usar rede social, isso, aquilo. Mas que, eu acho que já é mais do que comprovado e você já deve ter percebido isso na sua vida, que afeta de uma forma muito grande e às vezes até inconscientemente. E faz com que a gente continue tendo os mesmos tipos de hábitos, os mesmos tipos de behavior, os mesmos tipos de comportamento, tá ligado? Que de certa forma são um pouquinho destrutivos, né? E como eu falei, se você simplesmente saiu do Brasil, fez uma imigração, como fez um intercâmbio aqui para a Austrália, foi para algum país da Europa, que seja, mas você continuar sendo a mesma coisa como que você era no Brasil, os mesmos hábitos, as mesmas coisas, e dizendo isso como se a sua vida não tivesse boa, né? Se as coisas não estivessem dando certo. E, cara, independente se você vir pro outro lado do mundo, se você continuar fazendo as mesmas coisas, não adianta, você não vai ter resultado diferente, né? É até
ou uma frasezinha lá que fala mais ou menos isso, né? Acho que a loucura ou é você fazer as mesmas coisas e esperar que tenha resultados diferentes. E isso vale independente se você está no Brasil ou se você está num país de primeiro mundo, num país desenvolvido, tá ligado? No final, as suas ações, as suas atitudes vão ser o que mais vão dizer a respeito de como você vai estar vivendo a sua vida, de uma forma boa ou não. E como eu falei, de certa forma, focar nos 3 pilares aí de, cara, você tomar conta da sua saúde, seja ela mental, física, você tomar conta do seu meio ambiente, das pessoas com quem você se relaciona, você tomar conta da sua vida financeira. Cara, eu acredito que sim, é 90% dos problemas resolvidos, mas você tem que entender que a sua energia tem que estar nessas coisas, tá ligado? E não preocupado. É sempre bom a gente estar informado, saber o que está se passando no mundo e tudo, mas, cara, a maioria das coisas, das notícias, das coisas negativas, elas não acrescentam ou não fazem como, eu saber o que está se passando vai fazer a diferença na minha vida. Cara, a maior parte que vai fazer diferença na sua vida são essas 3 coisas aí que, se você colocar a sua energia, eu garanto que você vai ter uma vida muito, muito melhor. E isso se vale porque, ó, eu falei, vou tentar ligar os pontos, porque, cara, se você vier pra Austrália, né, você fizer um intercâmbio, se fizer imigrar pra algum outro país, primeiro, não espere que vai ser tudo tranquilo, que vai ser todos os problemas resolvidos. Como eu falei, às vezes você vai ver aí que quem tá aqui, porra, mano, tá comprando o que quer, comprando celular, computador, carro, moto, vive nas praias, que isso, que aquilo. Cara, essa não é a realidade, né? A realidade aqui é que a gente enfrenta muita coisa difícil, muita coisa que, se você não se organizar, por exemplo, cara, os primeiros 6 meses, geralmente a galera vem fazendo 6, 7 meses assim, né, como experiência, e depois tenta renovar e tal. Cara, se nesses primeiros 6, 7 meses você não se organizar, não se juntar, quando chegar a hora de fazer a renovação, você não vai ter grana, tá ligado? Ui, caralho, é pra virar. Você não vai ter grana pra... Deixa eu ver aqui onde que é. Pra continuar, tá ligado? Essa jornada aqui vai ter sido uma experiência que, sem dúvida, também, eu sei que tem muita gente que às vezes vai fazer com a intenção não de, imigrar, como quero sair definitivamente do Brasil, né? Mas sim para adquirir experiência, para aprender a falar inglês e coisa desse tipo. Mas, cara, a questão é que realmente vai depender muito aí das suas atitudes, das coisas que você tá fazendo, para que seja um projeto que vai agregar para sua vida. E se, cara, as coisas não estão boas no Brasil e existem muitos fatores externos, né, infelizmente, no Brasil acontecendo aí, para que talvez a sua experiência de vida não esteja sendo tão boa. Mas você já olhou, tipo, para as suas próprias atitudes, né, para as coisas que você tem feito? Porque, como eu falei, existem muitos fatores externos aí no Brasil que podem fazer com que a sua experiência, a sua vida esteja sendo um pouquinho difícil, um pouco desafiadora. Mas e as suas atitudes, cara? As suas atitudes têm sido de acordo com quem quer uma vida melhor, ou tá sendo só como atitude bosta, mas pelo menos eu posso culpar aí o país onde eu vivo, eu posso culpar a situação do país e tal. Então, no final de tudo, eu não sei se deu pra ligar bem os pontos, mas é pra dizer que, rapaziada, vão ter situações, inclusive esse é um ponto, esse é um assunto, né, de que, por exemplo, vale a pena vir pra Austrália ou não, tal. Que, como eu disse no motovlog passado, existem alguns assuntos que eu acredito que são um pouquinho mais delicados, que precisam de uma atenção maior. E aqui a minha cabeça vai viajando, né? Ela vai seguindo a linha de raciocínio dela e vai indo pra onde quer que seja, e eu tento depois ligar tudo. Mas esse é um tipo de vídeo que eu vou trazer pra vocês de uma forma... em um outro formato, né? Trocando uma ideia, fazer uma pesquisa bem aprofundada ali e conseguir tocar em cada ponto aí que eu acredito que fale, né, se realmente vale a pena ou não. E, bom, já me antecipando, pra mim valeu muito a pena, pra mim valeu cada segundo, cada desafio, cada lágrima, cada moeda, cada dinheirinho investido ali. É uma coisa que realmente no final ali eu não consigo tirar praticamente nada de negativo. Mas eu vou fazer um videozinho mais aprofundado falando como
vale a pena ou não. E inclusive esses tipos de vídeo também, como eu falei, muitas das coisas que eu falo pode ser usado por vocês como um motivo, né, um empurrão ali para você realmente fazer esse tipo de projeto. E a questão é, cara, sempre que vocês forem tomar as suas decisões, nunca seja baseado na palavra de uma outra pessoa, né? Ou na própria experiência de uma outra pessoa. Seja baseado em você considerar os pontos positivos, os pontos negativos. E com base nisso, você fazer a sua própria especulação, você fazer a sua própria análise e ver se vale a pena pra você, tá ligado? Mas é isso aí, como eu disse, um assunto aí que, querendo ou não, requer um pouquinho mais de delicadeza, um pouquinho mais de exatidão, né, para passar as coisas para vocês, e eu vou estar trazendo num formato um pouquinho diferente aí de como vale a pena ou não fazer um intercâmbio, emigrar e colocar ali a fundo todas as coisas que eu acredito que sejam positivas, que sejam negativas. E até como eu falei pra vocês no outro vlog passado também, a gente ainda tá trabalhando nessa linha de raciocínio, né, em criar essas ideias, que eu já percebi que a minha cabecinha é muito louca, ela pensa e as coisas fazem muito sentido, mas na hora que eu vou falar eu me atropelo, eu junto uma coisa com outra, e a gente tá trabalhando, mas espero que possa ter feito sentido aí, cada coisinha que eu falei, né, cada ponto. E calma aí, deixa eu só ver se é esse aqui, 2632, yeah, this is the one. Espero que possa ter feito um pouquinho de sentido aí pra vocês. E a gente vai fazer a entreguinha ali e já vem pra acabar o vídeo. Bom, mas a gente veio aqui só para acabar o vídeo, eu já aceitei um outro pedidinho aqui, então vamos tentar não demorar muito para falar, né? Tentar ser um pouquinho breve. Ah, coisa linda, cara. Não, para. Vamos ver se eu acho um pontinho bacana aqui para nós trocar uma ideia só para finalizar. Rapaziada, basicamente isso aí então, né? Ainda tá um pouquinho bagunçado, né? Esse raciocínio, essas ideias, mas nós tá trabalhando aí para conseguir ligar os pontos melhor e espero que tenha feito um pouquinho de sentido para vocês. É um ponto também esse vídeo aqui, mais para falar que eu vou trazer um vídeo mais aprofundado sobre, falando se vale a pena ou não fazer um intercâmbio, tentar considerar aí todas as coisas, porque no final é de certa forma uma preocupação, uma responsabilidade assim que eu sinto em cada pessoa como que escuta e realmente decide fazer um plano, um projeto desse, pode estar sendo, de certa forma, vai influenciado ou usar como um ponto para eles realizarem esse tipo de projeto, os vídeos ou as coisas que eu tenho falado. Então, infelizmente no mundo hoje em dia tem muita gente que não se preocupa com simplesmente nada do que coloca na internet, das coisas que falam ou como aquilo ali pode impactar a vida dos outros, mas eu acredito que isso seja só uma expressão basicamente de quem eu sou mesmo, quem eu sempre fui, de estar preocupado com as outras pessoas, principalmente aquelas pessoas que estão ao meu redor, aquelas pessoas com quem eu convivo e de certa forma, queira ou não, se eu faço um vídeo para as pessoas assistirem e tem pessoas assistindo, eu não tem como eu não me importar com elas, né? E nem que seja como às vezes o pessoal assiste só por entretenimento e tudo mais, saber como são as coisas, mas de qualquer forma eu sinto, né, essa responsabilidade de poder trazer as coisas aí da forma mais transparente possível. Então é isso aí, eu acredito que deu para tocar assim superficialmente nos pontos que eu queria e que mais pra frente eu vou trazer um videozinho mais aprofundado sobre isso, beleza? Prainha de DIY aqui pra vocês, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se curtiu, likezinho, né? Se inscreve, compartilha e é isso aí, rapaziada. Tamo juntão, Vini Boy, mais um motovloguinho pra vocês e até o próximo vídeo. Valeu! Hoje vamos comer bolo e churrasco!